Olá, eu sou Darlene de Araújo Sampaio, do terceiro ano matutino, e vamos falar um pouco sobre vanguardas europeias. Vanguardas europeias foram movimentos artísticos que ocorreram por toda a Europa no início do século XX. O termo vanguarda significa estar à frente do combate. Foram momentos de inovações nas artes plásticas, literatura, música e teatro. Os artistas lutavam pela liberdade de expressão, porque todos nós sabemos que naquela época os artistas não tinham a liberdade de expressar seus sentimentos e pensamentos. Apesar da vanguarda ter surgido na Europa, ela teve influência no mundo todo. Durante séculos, reinou um padrão chamado mimesis, que significa a cópia exata do real. Valorizava-se a ordem, a harmonia, o equilíbrio e a sobriedade das formas. Os movimentos de vanguarda chegaram para combater e acabar tudo isso que estava acontecendo na época. E por trazerem novas formas de se expressar, os vanguardas não foram bem compreendidos pelo público e outros artistas, e principalmente pela crítica que eles carregavam. O mundo havia passado por muitas transformações, pois teve a Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial. O mundo estava passando por mudanças e os artistas refletiam isso em suas obras. Mas, no entanto, todas as vanguardas negavam as razões lógicas estabelecidas pelos artistas. Os movimentos de vanguarda mais importantes são o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Agora vamos falar sobre cada um deles. Bom, o futurismo teve início em 1909. Agressivamente dirigido para o futuro, pregava a destruição da arte anterior, inclusive simbolista, impressionalista, naturalista. Surgiu com a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta Filippo Marinetti. Pregava a destruição dos museus e bibliotecas da época. O cubismo teve início em 1908 a 1910. Surgiu nas artes plásticas. Os fundadores foram Pablo Picasso e Georges Braque. Ele explorava as figuras geométricas da época. O expressionismo surgiu em 1912, na Alemanha. Valorizava a subjetividade, a expressão emocional do ser humano, batendo de frente com o impressionismo. Enfatizava o desespero, a angústia, a solidão caracterizada da época. O expressionismo nasceu durante as crises no período da Primeira Guerra Mundial. O Grito é a sua obra mais importante e mais conhecida da época. O dadaísmo surgiu no meio da Primeira Guerra Mundial, em 1916. O intuito era chocar a burguesia com a reflexão das consequências geradas pela guerra. O dadaísmo entoa a revolta, a agressividade e a indignação. Os principais representantes são Marcel Duchamp e Tristan Tzara. O surrealismo teve a origem francesa no período pós-Primeira Guerra, em 1924. Valorizava o inconsciente humano, o universo onírico. Onírico significa mundo dos sonhos e fantasia. Os principais artistas eram Salvador Dalí e René Magritte. Enquanto os outros países estavam passando por esses movimentos artísticos, aqui no Brasil estávamos no período da Primeira República. Teve a criação da identidade nacional da arte. Na arte, os principais artistas eram Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Na literatura, os principais artistas eram Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade. Aqui, as influências chegaram na segunda metade do século XX e só se consideraram na Semana da Arte Moderna. Então, essa é o meu entendimento e a minha explicação sobre vanguardas europeias.